E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, vou começar uma outra playlist aqui, né, na parte dos Grammar Tips, das dicas de gramática. Então, falando aqui de phrasal verbs, né? Phrasal verbs são aqueles verbos que ninguém gosta, que todo mundo odeia, que o pessoal acha horrível para aprender, né? Difícil de memorizar, porque eles são verbos com preposição, né? Geralmente é um verbo em uma preposição, ou um verbo em um advérbio, ou às vezes um verbo, um advérbio em uma preposição. E porque eles fogem totalmente ao significado, né, que você acha que você pode deduzir. Então, eles têm, às vezes, um significado literal, que você pode tirar ele a partir do significado do verbo com a preposição, né, tipo go up, ir para cima, subir para cima. Então, você pode deduzir que é um aumentar, um crescer, mas, de repente, ele tem um significado totalmente metafórico, né? Um significado figurativo, um significado que não tem nada a ver com o verbo ou com a preposição que estão ali juntos, e os alunos têm sempre dificuldade em memorizar esses phrasal verbs, até porque eles são inúmeros, né? E então a gente acha difícil memorizar. Mas, na verdade, o phrasal verb ele tem que ser tratado como um vocabulário normal, como um verbo que você tem que memorizar, e eu acho que a maneira mais fácil da gente memorizar um phrasal verb é memorizar dentro de um contexto, e não querer, de repente, decorar listas e listas de phrasal verbs, porque não vai adiantar, ou tentar memorizar, sei lá, dezenas de phrasal verbs, 10 phrasal verbs por dia, isso não existe, sabe? Pega um phrasal verb, coloca ele numa frase. Incrível, né? Eu começar a gravar, os cachorros começam a latir. Eu posso estar aqui o dia inteiro que o cachorro não vai latir, ó. É eu começar a gravar, começam a latir. Mas vamos lá, acho que eles querem participar, né, do canal também. Então, assim, pega um phrasal verb, faz uma frase e memoriza aquela frase, repete aquela frase durante o dia, coloca ela em outro example, sabe? Foca aquele contexto, tenta fazer outros exemplos na tua vida com aquele phrasal verb. Não adianta você querer memorizar 50 phrasal verbs, você não vai conseguir. Você tem que pegar um phrasal verb de cada vez. Você tem que tentar memorizar aquele phrasal verb. E não é nem memorizar a palavra certa, é você aprender, sabe? É você interiorizar aquele phrasal verb no teu dia a dia. Não adianta você querer decorar, get up get up é levantar, mas você não saber que no dia a dia você vai dizer I get up at 6 o'clock every day. Não adianta você não saber colocar ele numa frase e saber o significado. Então, isso é inválido, é muito melhor você saber colocar num contexto 2 phrasal verbs na hora de você falar do que você saber o significado de 50. Então, não vale a pena, sabe? Eu sou muito contra listas. Às vezes o pessoal me diz, faz uma lista dos 50 phrasal verbs mais usados. O que adianta você memorizar 50 phrasal verbs e não saber aplicar eles no dia a dia? Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou preparar uma lista de phrasal verbs, uma playlist com vídeos de phrasal verbs, aos pouquinhos, conforme eu vou conseguindo tempo de fazer esses vídeos, mas vai ser assim, ó, 3, 4 phrasal verbs por vídeo. Por quê? Porque às vezes um phrasal verb, ele pode ter 2, 3, 4, 10 significados diferentes. E para cada significado, eu vou trazer um exemplo. Então, eu não quero que fique em vídeos longos, com 50 phrasal verbs, que não vai adiantar. Eu quero que seja 2, 3, no máximo 4 phrasal verbs, se eles tiverem muitos significados, né? E que para cada significado desse phrasal verb, vocês tenham pelo menos uma frase como exemplo, para que vocês consigam entender esse phrasal verb, como ele é utilizado, e que vocês consigam repetir essa frase e contextualizar elas no dia a dia, tá bom? Então, nós vamos começar com o get, que é um dos verbos também muito utilizados no inglês, né? Na minha época, quando eu estudava inglês, a gente chamava do verbo bombril, né? Porque tinha a propaganda do bombril, que eram 1001 utilidades, né, na casa. Mas, enfim, quem é da minha idade vai lembrar dessa piadinha. Então, vamos começar com o get. O get é um verbo que é muito utilizado, tem muitos significados e também tem muitos phrasal verbs com o get. Então, nós vamos começar aqui com o get up. Então, get up, só ele, get up tem vários significados. E às vezes eu tenho get up e mais alguma outra partícula junto. Então, isso também eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, get up. Só o get up ele pode significar to stand up
after sitting or after lying. Então, é você levantar, você ficar em pé depois de estar sentado ou depois de estar deitado. E ele é sinônimo de rise. Então, ele é sinônimo de levantar, tá? Então, get up é levantar, tá? Levantar. Quando você está sentado ou quando você está deitado. Então, por exemplo, aqui, ó. The students got up when the teacher came in. Os alunos levantaram quando o professor ou a professora entrou. Came in é mais um phrasal verb, né? De come in, entrar, vir para dentro, né? Então, aqui eu consigo deduzir, ó. Come é vir, in é dentro, então vir para dentro, entrar. Isso é um significado literal de um phrasal verb. Muitas pessoas, muitos estudiosos gramáticos, né, do inglês, dizem que quando a gente consegue deduzir o sentido do phrasal verb, assim, o sentido literal, né? Que eu pego, por exemplo, o come, que é vir, e o in, que é dentro, e eu consigo deduzir entrar, ele é um verbo preposicional, então é prepositional verb, não é um phrasal verb, tá? Então, antes que alguém comente e diga que eu estou falando alguma coisa errada, eu sei que existe essa referência como um prepositional verb. Eu sempre aprendi tudo como phrasal verb, tá? Mas eu não tenho formação em letras, eu sempre disse isso para vocês. A minha formação é comércio exterior. Eu estudo inglês desde pequena, mas eu não sou formada em letras, ou, enfim, eu não tenho esse conhecimento técnico da língua, tá? Mas eu sei que muitos linguistas ou estudiosos, experts, né, do idioma, chamam de prepositional verb quando é assim. E quando a gente tem um sentido figurado, figurativo, né, eles chamam de phrasal verb, tá? If the sea or wind gets up, it increases in strength and becomes violent. Então, quando o mar, né, ou o vento gets up, quer dizer, aumenta, cresce, ele aumenta a sua força ou se torna mais violento. Então, eu posso usar o verbo get up para me referir ao mar e ao vento quando eles aumentam em velocidade e força, tá? Eu não sei qual seria o verbo correspondente em português para isso, em relação ao mar se tornar mais violento ou ao vento aumentar a sua velocidade, tá? Eu olhei para a janela porque é bem os dias que a gente está tendo vendavais e tempestades aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Então, fala em vento, a gente já... O get up também pode ser no sentido de get out of bed, então sair da cama, né? Levantar de manhã, sair da cama, ou to make somebody get out of bed, fazer alguém sair da cama, né? Então, acordar alguém, tirar alguém da cama, né? He always gets up early, ele sempre levanta cedo. Ou, por exemplo, alguém te pergunta, né? Te pede um favor. Can you get me up at 6:30 tomorrow? Você pode me acordar às 6:30 amanhã? Então, can you get me up? Ó, eu estou intercalando o pronome objeto aqui entre o verbo e a preposição. Isso é um phrasal verb separável, a separable phrasal verb, tá? Quando eu intercalo o objeto entre o verbo e a preposição. Não tem como eu saber quais são separáveis, quais não são, tá? Isso só buscando num bom dicionário, numa boa gramática, se ele é separável ou não. Mas se eu estiver substituindo o objeto, no caso aqui o objeto indireto, né? Por um pronome, eu sou obrigada a intercalar, tá? Eu não posso dizer, por exemplo, can you get up me? Não, eu tenho que intercalar. Can you get me up at 6:30 tomorrow? Então, esse foi o get up, ou get up, né? Daí eu tenho o get down. O get down também tem vários significados. Eu posso dizer que o get down significa to make somebody feel sad or depressed. Então, deixar alguém triste ou deprimido, tornar alguém triste ou deprimido, deprimir alguém, entristecer alguém. Don't let him get you down again. Então, não deixe, não permita que ele te entristeça de novo, te deprima de novo, tá? Don't let him get you down again. Ó, também estou intercalando
o pronome objeto aqui, ó, entre o get e o down. Don't let him get you down again. Não deixe que ele te entristeça de novo, tá? Se eu colocar o objeto, alguma coisa entre o get e o down, ele também pode ter o sentido de to swallow something, usually with difficulty. Então, to swallow é engolir. Engolir alguma coisa, literalmente, com alguma dificuldade, tá? Então, alguma coisa difícil de engolir. Ou pelo tamanho do remédio, por exemplo, né, de uma pílula, ou pelo gosto. Então, por exemplo, aqui, the medicine tasted horrible and it was difficult to get it down. Ó, get it down. O remédio tinha um gosto horrível e era difícil engoli-lo. Get it down. It está substituindo medicine. Então, get it down. It was difficult to get it down. I can't get this pill down. Eu não consigo engolir esse comprimido, tá? Sei lá, é muito grande, né? I can't get this pill down. Então, literalmente engolir. Se eu digo to get down to something, is to begin to do something, começar a fazer alguma coisa, to give serious attention to something. Então, é você se concentrar em alguma coisa, você focar em alguma coisa. So, put away your phone and get down to work. Guarda o teu telefone e se concentre no trabalho. Foque no trabalho, foque no que você tem que fazer. So, get down to é você focar em alguma coisa, você se concentrar em alguma coisa. So, you are not working, your boss comes to you and say, put away your phone and get down to work. Você não está fazendo nada, teu chefe chega e diz, guarde seu celular e foca no teu trabalho, se concentra no teu trabalho. Get down to work, tá? Get down to your studies. Então, se concentra no teu estudo, ok? E o get down também pode ser se abaixar, se agachar, tá? To move your body to a lower position. Então, mover o seu corpo para uma posição mais baixa. When the thieves started shooting, we all got down and covered our heads. Quando os bandidos começaram a atirar, nós todos nos abaixamos e cobrimos as nossas cabeças. When the thieves started shooting, we all got down and covered our heads. Ok? Getaway. Getaway é muito usado também, né? To have a holiday. Então, sair de férias, sair por uns dias, né? We're hoping to get away for a few days at Easter's. Easter's. Nossa, quantas Páscoas tem, né, Silvia, no plural? We're hoping to get away for a few days at Easter. Nós estamos esperando, né? Nós esperamos sair uns dias na Páscoa. Sair por uns dias, né? Tirar uns dias de folga na Páscoa. Se eu colocar o from depois, get away from, é você conseguir sair de algum lugar, tipo assim, dar uma escapadinha, ou sair um pouquinho antes. Mas tem esse sentido do succeed, que é conseguir, ter sucesso. So, I won't be able to get away from the office before 7. Eu não vou conseguir sair do escritório antes das 7. Então, tem essa questão do conseguir. I won't be able to get away from the office before 7, tá? Get away with something. Aqui já entra with something. Tem uma série bem famosa com a Viola Davis, que é How to Get Away with Murder. Eu assisti algumas temporadas, muito boa, por sinal, a primeira foi a melhor. How to Get Away with Murder, né? Que como você se livrar de um assassinato. Então, get away with something tem vários significados também, eu coloquei aqui. Então, o primeiro é você roubar alguma coisa e escapar com o que você roubou, tá? Então, thieves got away with computer equipment worth $30,000. Então, os ladrões escaparam com um equipamento de informática avaliado em 30 mil, sei lá, dólares, vamos colocar aqui, né? Então, got away with computer equipment. Eles roubaram e escaparam com esse equipamento de informática, tá? Pode ser também receber uma pena relativamente branda para algum crime que você cometeu. So, he was lucky to get away with only a fine. Ele teve sorte de ter levado só uma multa.
Quer dizer, ele cometeu alguma infração que poderia ter sido penalizado por alguma coisa muito maior, mas ele só levou uma multa. So he was lucky to get away with only a fine. E aqui, então, aquela questão da série, né? To do something wrong and not be punished for it. Você fez uma coisa errada, mas você não recebeu a tua punição. So don't be tempted to cheat. You'll never get away with it. Então, não, tipo assim, não fique tentado a colar. Você não vai se escapar dessa. Então, não tenha tentação de colar. Você não vai se escapar. Don't be tempted to cheat. You will never get away with it. Você nunca vai conseguir se escapar. Assim, eu vou te pegar, tá? Get over. Get over também é muito usado, tá? E tem alguns significados. Primeiro, to deal with or gain control of something. Então, lidar com alguma coisa ou controlar alguma coisa. She can't get over her shyness. Ela não consegue controlar a timidez dela. Então, você tem um problema e você mesmo não consegue lidar com isso, tá? She can't get over her shyness. Ela não consegue lidar com a timidez dela. Get over something or get over somebody. To return to your usual state of health, happiness, etc., after an illness, a shock, the end of a relationship, etc. Então, voltar ao seu estado normal, comum de saúde, felicidade, etc., depois de uma doença, um choque ou o final de uma relação. Então, por exemplo, he was disappointed at not getting the job, but he will get over it. Então, get over é você se recuperar, é você voltar ao teu estado normal, depois de uma doença, depois de um choque, depois de um término de uma relação, tá? Então, aqui, ó, ele ficou desapontado por não conseguir um emprego, mas ele vai superar, ele vai voltar ao normal, ele vai se recuperar, tá? Tanto no estado de saúde físico como mental, você pode utilizar o get over, é muito usado. So, ok, you lost, get over it. Tá bom, você perdeu, supere, tá? Se recupere, dê a volta por cima, get over it. E tem esse significado aqui muito bom, ó. Get over yourself. Stop thinking that you are so important. To stop being so serious. Tipo assim, para de se achar, sabe? Aquele que se acha, como que falam, a última bolachinha do pacote. Assim, para de se achar tão importante. He needs to grow up a bit and get over himself. Tipo, ele precisa crescer e parar de se achar tão egoísta, tão egocêntrico. Tipo, o mundo não gira ao redor dele. Entendeu? Para de se achar. Desce do pedestal, né? Tem gente que diz, né? Desce do altar, tu não é tudo isso, né? Get something over to somebody. Então, to get something over to somebody is to make something clear to somebody. É quando você tenta deixar uma mensagem clara para outra pessoa. He didn't really get this meaning, he didn't really get his meaning over to the audience. Quer dizer, ele não conseguiu passar a mensagem dele para a plateia. Ele não conseguiu passar o que ele queria para a plateia. Então, não conseguiu transmitir o que ele queria para a plateia. Também tem esse significado. Então, hoje eu vou ficar por aqui. Eu passei 4 phrasal verbs para vocês com o get, que eu considero, assim, bem importantes e que são muito utilizados. Eu vou continuar com essa playlist do get também, do get para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês. Aí na descrição do vídeo vai ter um monte de informação aí de aulas, de grupos que eu tenho, preparatórios para concurso, enfim. E o meu grupo lá do WhatsApp de aulas prontas, tá? Que eu estou disponibilizando, então, para professores, aulas prontas, tanto para vocês fazerem as aulas, tá? Para melhorar o inglês de vocês, não só para professores, mas para alunos também. E também se vocês querem utilizar essas aulas com outras pessoas, com alunos de vocês, ok? So, qualquer coisa é só me chamar no meu WhatsApp profissional que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, né? Porque eu estou fazendo minhas coisas e também atendendo outras pessoas e dando minhas aulas, mas eu faço questão de responder todos vocês, ok? So, see you next video. Bye bye.